Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. E hoje nós temos um assunto para lá de importante e eu tenho o orgulho, e o prazer de trazer um grande amigo, grande conhecido meu, uma das pessoas que é referência nesse assunto que a gente vai falar hoje, que é o professor Leonardo Drummond Villaça, ou mais conhecido como Léo Drummond. Eu, antes de passar a palavra a ele, eu queria só contar para vocês, gente, o breve currículo, do Léo, vou chamar ele assim nesse nosso episódio, que é um dos diretores e fundadores da Diversifica, uma empresa de consultoria e treinamento em diversidade, equidade e inclusão. Então, esse é o mais novo projeto, do Léo, mas ele também é um professor universitário já de longa data, com mestrado e doutorado, é professor convidado na universidade, você vai ter que pronunciar depois, Léo, para a gente, que é uma universidade da Finlândia, não vou me arriscar, além de professor, do Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte, e da HSMU São Paulo. Só conta o nome da universidade para a gente, lá para a gente começar. Prazer, Rafão, estar com você. Prazer com todo mundo aí que está nos ouvindo, nos vendo. É a Universidade Jyväskylä. Jyväskylä. Gente, se vocês vissem como é que está escrito, eu ia errar na certa. Mas eu queria também falar que o Léo possui uma graduação em comunicação social, com habilitação em jornalismo, especialização em produção e crítica cultural pela PUC Minas, tem experiência em diversas áreas, trabalhamos muitos anos juntos na área de inovação acadêmica, tecnologias aplicadas à educação, além de, na expertise do Léo, avaliação de materiais didáticos e formação de professores e mentores, inclusive um curso que eu fiz com ele. Então, Léo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E eu vou fazer uma coisa que eu aprendi com vocês, que é a minha audiodescrição. Vamos ver se eu aprendi direito, Léo. Pessoal, para quem está nos ouvindo, eu sou um homem branco, de olhos verdes, tenho um nariz um pouco avantajado, uma barba e bigode, uma barba longa, que já está com um pouco de grisalho, apesar de ser uma barba mais clara. Eu tenho um pouco de cabelo, uma testa protuberante, e hoje eu estou trajando uma camiseta de malha preta, e atrás de mim eu estou com uma cortina, uma parte da cortina branca, e também com uma pequena faixa que aparece da parede da minha casa, que é um pouco esverdeada. Fiz certo, Léo? Certinho, isso mesmo. Vou aproveitar fazer aqui também minha audiodescrição para que todas as pessoas possam aí nos conhecer. Então, sou Léo, sou um homem branco também, de cabelos castanhos, escuros, uma barba preta, uma barba curta. Geralmente eu não falo que ela é curta, mas como o Rafão tem uma barba muito grande, hoje eu vou falar que a minha é curta. Eu estou aqui com uma blusa preta, mas com pinceladas de várias cores na estampa, como se fosse uma pincelada de tinta, que são as cores do arco-íris. Atrás de mim eu tenho uma parede amarela com um fundo aqui do meu lado esquerdo azul, e um quadro aparece ao fundo também bastante colorido com essas cores do arco-íris. Talvez tanto arco-íris assim esteja já dizendo algo sobre mim, não é verdade? Exato, Léo. Ô, Léo, então, gente, hoje o nosso assunto é um assunto que a gente tem muito que aprender, e é o assunto da diversidade e da inclusão. Ô, Léo, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, e obviamente, como esse assunto se tornou, talvez, o seu principal tema de trabalho na atualidade, Então, conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. É isso mesmo, Rafão. Hoje eu dedico a maior parte do meu tempo a projetos de diversidade e inclusão. E, bem, eu vim aí, primeiro, como que isso chega até a mim, Isso chega até a mim na minha vida, porque eu sou um homem gay, então faço parte aí da comunidade LGBTQIA+. Então foi um tema que me atravessou sempre,
todas as questões de exclusão, de discriminação que todos nós dessa comunidade LGBTQIA+, passamos durante a vida, e como que isso talvez tenha me acordado muito cedo para as questões que outros grupos minorizados passam. Então, quando eu via também situações aí de racismo, de machismo, como que isso também me afetava, como eu queria fazer algo sobre. E aí, na minha carreira, desde sempre, eu fui aquela pessoa da empresa que se implicava com o que acontecia de problemático em relação às questões de diversidade ali onde acontecia, por mais que eu estivesse trabalhando com jornalismo e com educação nos lugares em que eu passei. Até que, em um outro lugar que eu trabalhei, já trabalhamos juntos, eu criei, ajudei, né, a criar, fui uma das pessoas que criou um comitê de diversidade e inclusão, então fui ali parte do primeiro time desse comitê. Comecei a ajudar a criar as ações de diversidade. Eu já, há muitos anos, antes desse comitê, inclusive, lecionava questões de diversidade e inclusão na universidade. Comecei a fazer algumas formações de outros professores para que eles também pudessem trabalhar com esse tema. Comecei a trabalhar esses temas com os alunos, com as alunas. E então, foi aí por meio da minha atuação nas empresas e na educação que eu comecei a trabalhar com o tema, até que eu me reuni com outros professores que estavam nesse mesmo movimento que eu, trabalhando com o tema, e a gente era muito chamado por empresas para dar palestras, e a gente ia, vamos colaborar, mas não era o nosso trabalho do dia a dia, eram algumas ações que a gente fazia pontualmente. E aí a gente falou, poxa, vamos nos organizar e fazer essa empresa de consultoria, de treinamentos, para que a gente possa, de fato, se dedicar a isso, já que esse tema nos move tanto, assim. Então, criamos a Diversifica há 2 anos, há um pouco mais de 2 anos, e desde então tem sido aí um trabalho muito especial para a gente. E aí a gente já atendeu aí muitas empresas, temos implantado projetos de diversidade e inclusão em muitas organizações diferentes. E fazemos cursos também, né, sobre o tema. Então, isso é legal comentar, né, gente? Porque na nossa plataforma, no Qualifica, tem um curso, né, dessa turma maravilhosa, né, sobre diversidade e inclusão. Então, a gente quer convidar a todos que conheçam esse curso ficou belíssimo. E aí você está falando, né, Léo, de alguma maneira, acho que todas as pessoas que se envolveram na empresa, né, nessa empresa de consultoria de vocês, de alguma forma tem esse tema feito ali na sua vida pessoal, né? E quais são esses grandes temas? A gente fala hoje de diversidade e inclusão, a gente está falando de quais temas, né, que vocês trabalham ali, não só na consultoria, como também no próprio curso? Olha, assim, é um tema muito vasto, né? A gente tem muitos tópicos quando a gente vai falar de diversidade e inclusão. E aí, pensando, quando a gente fala dos grupos minorizados, por exemplo, que é uma parte muito importante desse tema, a gente está falando aí de alguns grupos que são grandes na sociedade. A gente está falando das questões raciais, então das pessoas negras, né, que são as pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. A gente está falando da questão de gênero, da questão das mulheres, dos feminismos. A gente está falando da questão das pessoas LGBTQIAP+, depois a gente pode explicar aí essa sigla que é grande, né? Claro. A gente está falando das pessoas com deficiência, a gente está falando do etarismo, né, das pessoas de 50 mais ou de outros recortes de idade, porque existem diferentes tipos de preconceito com certos recortes de idade. Então, são grupos grandes que a gente fala aí que são pilares da diversidade e da inclusão, mas além desses temas relacionados aos grupos, é muito importante a gente discutir certos temas como, por exemplo, vieses inconscientes, como que todos nós temos certos vieses que fazem a gente ter certas atitudes aí no dia a dia. A gente também está falando de recrutamento e seleção inclusivos dentro das organizações. Por que é importante que a gente tenha equipes diversas? Da liderança inclusiva. Por que as lideranças nas empresas precisam entender como serem mais inclusivas no seu dia a dia? Então, tem muitos assuntos a se tratar. Certo. Então, de alguma maneira, assim, se a gente fosse hoje... Eu acho interessante, só um comentário, você fala de grupos minorizados, né? E eu acho que isso é um termo que não pode passar batido para a nossa audiência, porque nós não necessariamente estamos falando de grupos minoritários. Tem uma diferença, Léo, entre grupos minoritários e grupos minorizados? Por que você usa esse termo
especificamente? Sim, exatamente para evitar um pouco da confusão de minorias numéricas, porque quando a gente fala de grupos minorizados, que tudo bem se falasse de minoritários, mas eu acho que é um termo que confunde. Então, eu prefiro falar grupos minorizados ou subrepresentados. Legal. Porque quando a gente está falando disso, a gente não está falando de minorias numéricas, mas sim de minorias em termos de direitos. Certo. Porque mulheres no Brasil não são aí um grupo minoritário em termos numéricos. As mulheres são, aí, segundo o IBGE, mais ou menos 52% das pessoas. Ou seja, até uma maioria, né? Porque nós, homens, não cuidamos tão bem da saúde, entre outros motivos, e a gente morre mais cedo do que as mulheres, na média. Então, existem mais mulheres. As pessoas negras, né, que são aquelas pretas e pardas, elas, segundo o IBGE, a última pesquisa que foi divulgada, são 56% da população brasileira. Então, não é uma minoria numérica. Porém, elas têm menos direitos na sociedade. Quando a gente vê os números do sistema prisional, quando a gente vê questões de distribuição de renda, entre outras questões aí do racismo estrutural, do machismo estrutural, mulheres e pessoas negras são minorias em termos de direitos, que a sociedade tira historicamente direitos dessas pessoas. Por isso, elas são o grupo minorizado. Perfeito. Então, eu acho que esse conceito ele é muito importante para a gente começar. E, na verdade, eu tenho acompanhado, né, o trabalho da empresa de vocês, eu acho muito legal, que, de alguma forma, tem se falado muito em diversidade e inclusão no contexto das organizações, no contexto das empresas e tudo mais. Ô, Léo, por que isso virou uma pauta tão relevante nos últimos anos? Olha, eu falo que a gente trabalha aí com diversidade e inclusão nas organizações, né, e na sociedade de forma geral, pelas pessoas, primeiro. Isso é importante para as pessoas, para ter justiça, mas pela sociedade, porque a sociedade ela tem acordado para esse tema, ela tem discutido mais e tem se tornado mais importante. A gente vê com as novas gerações que elas se importam muito mais, elas querem estar em lugares, né, em que elas se sentem respeitadas, que elas podem ser elas mesmas. Então, a sociedade em geral não está mais aceitando tanto quanto antes essas situações discriminatórias e ter que se adequar ao padrão, e pelas próprias empresas, porque também existem resultados em termos de gestão e resultados financeiros, inclusive, que as empresas mais diversas conseguem. Por quê? Quando a gente tem aí equipes que são mais diversas, a gente tem, por exemplo, equipes mais inovadoras, mais criativas, que resolvem melhor os problemas, e isso é provado por meio de pesquisas de Harvard e de consultorias como a Accenture, entre outras. Então, as pessoas são beneficiadas, a sociedade é beneficiada e as próprias empresas também. Por isso que eu acho que quando a gente teve esse entendimento, as empresas também começaram a falar assim, poxa, vamos fazer algo. Eu acho muito legal você comentar isso, até pela sua trajetória, né? E a gente trabalhou junto na área de inovação, que equipes diversas realmente elas trazem perspectivas diferentes, né? Elas trazem preocupações diferentes, elas trazem ideias muitas vezes que vão contra o mainstream, né? Vão contra o status quo e tal. Então, acho muito legal você ressaltar isso. Então, para as empresas e para a inovação, né, é substancial. Quanto mais diversidade a gente tem nas equipes, mais a gente chega a ideias mais inovadoras. Mas eu acho muito interessante você marcar esse ponto, né? De que, em primeiro lugar, a gente está ali pelas pessoas, que durante muito tempo não conseguem trabalhar, ou não conseguem ser quem elas de fato são, porque os ambientes não favoreciam. A gente tem visto muitas pessoas falando, né, das questões de gênero, de pessoas com deficiência. Eu, inclusive, Léo, eu peço a você que se eu cometer alguma gafe, né, se eu cometer algum erro na forma que eu coloco as perguntas, você já me corrija também, que é muito bom para mim e para a nossa audiência, né? Então, pessoas com deficiência, não deficientes, né? Quais são os principais tópicos a serem discutidos, né, quando a gente vai falar de diversidade? Então, eu queria só fazer uma observação ainda sobre o ponto anterior, claro. E aí já emendo com isso, porque quando a gente está falando desses resultados, da inovação e tudo, às vezes as pessoas podem achar que é discurso.
né? Assim, e talvez um discurso vazio, mas não, e tem uma lógica muito simples da gente entender de por que a gente traz tantos bons resultados aí com a diversidade. Quando a gente tem essas pessoas diversas, como você falou, a gente tem vivências muito diferentes e vivências que são reais e que outras pessoas, os nossos clientes, os nossos fornecedores, as nossas equipes, também têm essas vivências diversas. E, por exemplo, nós dois homens brancos aqui, se a gente vai desenvolver um sistema de reconhecimento facial, que é o que acontece com as empresas que desenvolvem, e a gente vai desenvolver, a gente vai testar, qual é a chance de não dar merda nesse sistema? Eu já falei com o pessoal que eu sou professor de yoga, e às vezes eu falo, esse é o termo yoga para explicar isso. Qual é a chance de não dar merda? Exatamente. Porque, gente, se nós dois testarmos, quantos rostos esse sistema de reconhecimento facial vai conseguir reconhecer bem? Não vai conhecer certos rostos femininos tão bem, não vai reconhecer rostos negros tão bem. E é o que acontece hoje, a gente vê esses sistemas muitas vezes não reconhecendo rostos de pessoas negras. E aí a gente vai ver o quê? As equipes que construíram eram todas pessoas brancas, só fizeram testes com pessoas brancas. Claro que não vai dar certo se for assim. E, às vezes, o que faltava ali era ter pessoas negras na equipe, pessoas de cores, raças diferentes, para que esses testes funcionassem, para que alguém lembrasse de fazer esses testes. Para que alguém falasse assim, aqui, mas vamos colocar uma pessoa indiana, uma pessoa de pele negra clara e de pele negra escura, fazendo esses testes, porque, obviamente, algumas pessoas não vão nem pensar nisso, porque elas são brancas, convivem só com pessoas brancas. Então, a gente precisa da diversidade na equipe para que a resolução de problemas seja feita com pontos de vista aí diferentes. Até depois você vai emendar a segunda pergunta, né, que eu fiz, mas de alguma forma você trouxe um ponto que eu acho que foi uma influenciadora, né, que fez essa... acho que ela trouxe, numa das redes sociais que eu não me lembro, uma séria constatação, né, de que ela não é reconhecida, né? Então, esse é um caso icônico. Eu acho que um outro caso icônico também que foi falado alguns anos atrás, eu não me lembro, é que a inteligência artificial, quando ela começa, dependendo de onde ela é treinada, né, ela pega viés, ela pega preconceitos, ela eventualmente falou que a inteligência artificial se tornou racista. Então, você está falando assim, né, a gente está falando muito de questão de gênero, de pessoas com deficiência, né? Então, esses são os temas discutidos, e quais são esses principais, né? Eu acho que os principais temas são esses daqueles pilares mesmo de cor e raça, de pessoas com deficiência, gênero e pessoas LGBTQIA+, e a questão do etarismo, do convívio entre gerações. Está sendo muito relevante falar disso também, porque a gente tem uma pirâmide etária, né? Qual é a distribuição de idade das pessoas na sociedade que está envelhecendo, e aí cada vez mais a gente precisa que as diferentes gerações consigam trabalhar juntas, conviver juntas, bem, só que o etarismo, né, esse preconceito por idade é muito grande. Então, assim, as pessoas vivendo mais, elas vão estar trabalhando com a gente, elas com 60, 70 anos, elas não vão estar aposentadas, elas vão estar trabalhando com a gente. E aí, as empresas e as pessoas estão preparadas para não achar que essas outras mais velhas, elas estão já sem conseguir acompanhar, que elas estão ultrapassadas, para colaborar de fato, um menino de 20 anos colaborando com uma mulher de 65, e entendendo essa relação como podendo ser uma relação de igual para igual, batendo papo, discutindo e aprendendo coisas novas uns com os outros. Então, esse também é um tema bem relevante. Legal. Léo, assim, quando a gente... Primeiro, você falou da sigla, eu tento acompanhar, né, assim, porque conheço vocês e os demais professores que estão nesse curso maravilhoso nosso, mas a gente está falando do LGBTQIAP+, né? Eu só queria que você me esclarecesse, porque o P tem sido uma novidade para mim, então você podia explicar para mim e para a nossa audiência, né, o significado da sigla, o que houve essa mudança recente?
Sim, vamos lá. Essa sigla, ela é grande, ela pode crescer mais, e aí eu vou explicar o porquê. Bem, primeiro vamos passar pelas letras, porque aí a gente fica com um conhecimento aí comum para todo mundo que está assistindo. Olha, então, as primeiras 4, mais gente costuma saber. Então, o L são das pessoas lésbicas, o G, gays, que aí se refere a pessoas como eu, um homem gay, B, de bissexuais, T, pessoas transexuais e travestis, o Q são aí, o queer, é um termo americano que vai dizer das pessoas que não se enquadram aí nessa normatividade de gênero binária, simplesmente assim, de olha, eu me visto 100% como o que se espera tradicionalmente do homem, eu me expresso dessa maneira, eu me comporto assim. Então, existe uma questão que foge desse padrão para pessoas queer. E das pessoas intersexuais, que são aquelas que têm características biológicas mesmo, que são designadas aí a mais de um sexo ao nascer, quando a gente fala de sexo biológico. Então, a gente está falando aí de pessoas que têm características, por exemplo, cromossomos, que são aí do que a gente chama tradicionalmente, né, do masculino e do feminino, ou até mesmo a genitália. Então, pessoas... Aí a gente está falando de intersexual, questões biológicas mesmo. O A, pessoas assexuais, que é aquela pessoa que não tem como prioridade nas suas relações aí afetivas a questão das relações sexuais, da atração sexual. Não que ela não tenha, que seja zero, pode ser zero, pode ser que ela não tenha interesse nenhum, mas pode ser que tenha algum nível de interesse, mas não é esse nível que tradicionalmente as pessoas têm, que prioriza, né? Se eu vou me casar com alguém que eu quero ter essa relação romântica, sexual, para ela isso está diferente. E P são as pessoas pansexuais, que também não é uma prioridade para elas o gênero ou a identidade, a expressão de gênero da outra pessoa quando ela vai se relacionar. Então, é uma pessoa que pode namorar aí pessoas de todos os gêneros, independente se é cisgênero ou transgênero, se é homem, mulher. Eu acho que cis e trans também é bom falar o que é, né? Quando a gente está falando de cisgênero, é tipo eu e o Rafão. Assim, nós, ao nascermos, o médico nos olhou e designou para a gente o gênero masculino. Falou, olha, vejo um pênis, então é um homem. E a gente hoje, adulto, tudo, a gente continua se reconhecendo como homens. Então, somos cisgênero. Mas uma pessoa que ao nascer foi designado um gênero, mas ela se entende, né, depois, assim, ela entende, não, meu gênero é outro, diferente do que eu fui designado ao nascer, então é uma pessoa transgênero, independente de ter feito uma cirurgia ou não de redesignação de gênero. Certo. Ô, Léo, quando a gente, né, obviamente está... Você falou que essa sigla ela pode aumentar, e acho que é por isso que tem o mais, né? Sim, e aí o mais significa que essa sigla não dá conta de toda a diversidade sexual e de gênero do ser humano, porque existem várias outras questões que a gente poderia colocar aí, as pessoas não binárias, entre outras, e então ele sinaliza isso. E por que a gente vai colocando essas letras? Porque é uma questão de valorização e de mostrar o respeito a esses grupos, e até politicamente, visibilidade. Quando a gente coloca aí na sigla e fala sobre elas, as pessoas sabem que aquelas pessoas existem. Quando a gente nunca fala sobre elas, pode ser que as pessoas não saibam que existem. Porque, por exemplo, a gente está falando das pessoas pansexuais aqui. Se não tivesse essa letrinha P, se ela não fosse adicionada à sigla, você não ia me perguntar sobre ela, a gente não estaria falando sobre, e essas pessoas iam continuar com essa questão invisível. Então, a gente gera visibilidade quando a gente está discutindo. Por isso é muito importante, às vezes, as pessoas podem falar assim, poxa, mas é grande, né, a sigla, mas ela é muito importante estar ali, aquela letra, para aquelas pessoas. Legal. Só que eu queria só ressaltar que eu sei que, às vezes, as pessoas ficam até com medo de falar a sigla, porque ela é grande e aí não quer errar, né? Porque é muito diferente uma pessoa errar a sigla de maneira respeitosa, de maneira jocosa, né? Fazendo piada em errar. Então, se uma pessoa erra a sigla, mas você vê que ela está sendo
respeitosa, tentando acertar, geralmente a gente não acha ruim, não, gente. A gente acha até bonitinho. Assim, tentou, né? O problema é quando a pessoa faz de propósito, vira e fala assim, esse pessoal aí da comunidade LGBT, ABCD, a mais. Aí você fala assim, pô, é um desrespeito, tá fazendo de propósito. E se você esquecer a sigla, uma maneira respeitosa de falar pode ser assim, LGBT+. É uma maneira que você começa. Tá melhor que o GLS, né, que se falava muitos anos atrás. Sim, sim. E já é respeitoso. Então, assim, a gente entende se você não fala tudo, é só fazer de um jeito respeitoso. Legal. Acho que você está falando de uma coisa muito importante, né, Léo? Assim, primeiro você falou da visibilidade. Acho que tem um filme, né, que ganhou o Oscar, que é o Nomadland, que ele fala assim, se você não como é que é? Se você não é visto, você não é notado, alguma coisa, né? Eu acho que de alguma forma, eu acho que eu errei a frase, assim, mas de alguma forma você está falando um pouco do preconceito, né? Assim, quando a pessoa faz de uma forma jocosa ou quando, né, ela desdenha da importância de trazer essa dimensão de visibilidade. Cara, assim, pergunta direta, assim, você acha que todo mundo tem preconceito, né? Assim, como que a gente precisa entender para trabalhar isso melhor entre nós? Eu falo de um lugar, né, de uma pessoa que foi criada dentro de um contexto familiar, de uma escola religiosa, de uma trajetória social, que eu sei que eu fui repleto de preconceitos, mas que eu ainda eventualmente posso padecer de alguns. Mas e você acha que é isso mesmo? Todo mundo tem preconceito? Olha, acho que, de certa maneira, sim, sabe, Rafão? Todo mundo acaba tendo algum tipo de preconceito, mas não necessariamente isso vira um ato discriminatório. Tem aquelas pessoas que, assim, fazem um pré-julgamento, mas já conseguem se questionar sobre esse próprio pré-julgamento que fizeram. Algo sempre está aí na nossa cabeça, mesmo que inconsciente. Existem aí o que a gente chama de vieses inconscientes. Porém, a gente consegue mitigá-los, né? A gente consegue evitar o efeito desses vieses e a gente consegue ir aprendendo, que é o que a gente está falando agora sobre esse tema justamente por quê? Porque a gente quer aprender mais, eu quero aprender mais sobre o assunto, você quer aprender mais, quem está nos ouvindo, se ficou até agora, é porque também quer aprender mais. Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, a questão, eu acho que é assim, sim, as pessoas elas têm algum preconceito, e que bom que muitas vezes a gente vai aprendendo a ter menos, a gente vai vencendo os preconceitos, mas mais importante do que isso é a gente reconhecer que podemos ter, porque o preconceito ele fica num lugar dicotômico, assim, do bom e do mal, sabe? Uhum. É um lugar que, se eu tenho preconceito, eu sou mal, se eu não tenho, eu sou bom. E não é bem assim. A gente precisa, muitas vezes, assumir que sim, a gente pode ter algumas atitudes preconceituosas, falas inadequadas, e que a gente precisa aprender quando a gente tem algum erro, se desculpar por eles e não cometer mais. E na próxima vez, quando você pensar em fazer, você já lembrar assim, opa, não, isso é errado. Então, é um aprendizado. E o importante é a gente se assumir e não, quando a gente fizer alguma coisa errada, não se colocar no lugar de vítima. Assim, se você falou algo que é discriminatório, tem pessoas que já entram na defensiva. Se alguém falar assim, pô, Rafão, você foi machista com isso? Uhum. Aí a pessoa já vira e fala assim, não, eu machista não, eu tenho uma mulher, uma filha, imagina, mais feminista que eu. Sim. Não, mais feminista que você, sim. Só o fato de sermos homens, tem gente mais feminista, sim. Então, a gente não se colocar no lugar de protagonista das questões que não são nossas, da gente saber pedir desculpa, saber que a gente erra e tentar aprender, né? Legal, eu acho isso muito relevante, né, você falar, inclusive de um papel de professor, né? Então, de alguma maneira, você e os outros professores que tem no curso, né, e que a gente conhece aí na trajetória, a maioria são professores, educadores, né? Ou seja, traz essa dimensão para o processo educacional. Mas você falou uma coisa que me chamou aqui a atenção, porque quando eu comecei a estudar neurociência, uma das coisas que eu tinha aprendido é que, de alguma forma, o nosso cérebro ele opera muito bem em contraste. Você falou assim, olha, é bem ou mal, é preto ou branco. Quando a gente tem oposições muito evidentes, o cérebro nosso ele trabalha muito bem. Quando a gente vai para uma camada intermediária, é que a coisa começa a complicar, né? Então,
a polarização, ela seria um fenômeno natural, decorrente até da fisiologia da gente. E aí você falou de viés, né? Acho que no início da sua fala e agora, né, nessa outra pergunta, você falou assim, a gente tem diversos viés inconscientes. Eu conheço alguns da neurociência, mas eu queria que você nos explicasse, né? O que são esses viés inconscientes e como é que eles estão relacionados a essa temática que vocês estão trabalhando. Então, esses viés inconscientes, eles são, assim, atitudes que a gente aprendeu, estereótipos que já estão, assim, inconscientes, que a gente pensa neles involuntariamente, que a gente acaba recorrendo a certos atalhos mentais na hora de processar informação, na hora de tomar decisão. E, então, esses atalhos, por isso que eles são chamados de inconscientes, a gente acaba tomando certas atitudes na vida, ou além de atitudes, a gente acaba chegando a certas conclusões, pegando esses atalhos mentais, que estão aí, historicamente já construídos na nossa vida, e a gente acaba tomando certas decisões que não são tão bacanas assim, muitas vezes, que estão carregadas de preconceitos, de estereótipos. E aí, por exemplo, a gente tem vários tipos de vieses, são dezenas e dezenas. Mas tem o de concordância, por exemplo, que é assim, quando a gente tem uma ideia e a gente muda a ideia para uma ideia que tem a ver com a da maioria, e a gente faz isso rapidinho. Inconsciente é porque a gente não para pensar, racionalizar, tomar a decisão. Rápido a gente faz isso. Por exemplo, quando a gente está em grupo, e aí eu vou trazer para o lado da diversidade, tá, para dar um exemplo, mas isso ocorre de outras maneiras também. Mas olha, por exemplo, eu sou um homem gay, como vocês sabem, né? Já falamos. E aí, se eu estou ali carregado desse viés de concordância em um grupo que está fazendo uma piada homofóbica, que eu vou achar horrível, pode ser que eu ria na hora. Para querer fazer parte do grupo, eu nem pense que aquilo é tão discriminatório, que aquilo ajuda a construir, né, esse espaço de violência real contra pessoas LGBTQIA+. Na hora, eu querendo fazer parte, eu acabo achando assim, é só uma brincadeira e rio junto. Isso é o viés de concordância. Depois eu vou pensar assim, poxa, eu não devia. Mas na hora, rapidinho, eu espero já ter vencido esse tipo de viés. Porém, isso acontece muito. Outro viés é o viés de afinidade, que é aquele que a gente vai tender a concordar ou a gostar mais de pessoas que têm mais semelhanças com a gente, que têm os mesmos interesses, formação, experiência. Então, assim, alguém que estudou... Eu estou fazendo um processo seletivo. Vou querer selecionar alguém ou que estudou na mesma faculdade que eu, ou que tem uma experiência, quando está contando as experiências de vida ou profissionais, tem uma experiência similar à minha, ou que se parece fisicamente comigo. E aí eu vou querer... Quando a pessoa me der uma resposta, eu vou valorizar mais essa resposta numa entrevista do que de outra, e deu uma resposta similar, mas ela não parecia tanto comigo. Então, é o viés de afinidade. E aí você acaba sendo uma pessoa que está fazendo aí um julgamento que não é tão isento, né, na hora de selecionar sua equipe. O que acontece? Muitos líderes brancos, vão ser homens brancos, pelo viés de afinidade, vão selecionar pessoas que são homens brancos também, na hora aí desse processo seletivo. Ô, Léo, então você me permite essa interrupção, né? Você está falando um negócio que eu acho que é muito relevante, assim, né? Assim, se ele é inconsciente, de fato, assim, às vezes a gente reage de uma forma quase que instantânea, né? E de alguma maneira, o que a gente precisa, depois da gente perceber que a gente cometeu esse erro, é tentar corrigir essa rota, né? Corrigir essa rota cognitiva e tudo mais. Mas eu também acho muito interessante que você deu um exemplo de que como a gente não percebe esses viés, e isso afeta o nosso dia a dia, né? Nosso trabalho, as escolhas que a gente faz. Como é que tem sido essa experiência de vocês na consultoria, nas empresas, né? Para chegar e explicar, olha, gente, no seu processo seletivo, ou quando você vai escolher, você vai apoiar uma ideia num projeto, numa sessão de brainstorming, você acaba, de alguma maneira,
buscando aquilo que é semelhante. Como é que vocês veem isso e como é que as pessoas nas empresas têm reagido a isso? Então, assim, as empresas com as quais a gente trabalha na Diversifica, elas já estão abertas a assumir que os vieses existem. Isso é um ponto muito positivo. Porque só o fato delas quererem trabalhar com uma consultoria de diversidade e inclusão significa que já estão aí com a cabeça aberta para ouvir esse tipo de coisa. Então, a gente chega e elas entendem. Porém, parte da equipe ainda não. Então, assim, quem nos contrata, né, o RH, ou as lideranças que resolveram nos contratar estão abertos. Algumas pessoas que estão ali não entendem bem, assim, na hora que algumas pessoas não estão tão abertas a escutar, a ouvir, a explorar quais são seus próprios vieses, porque fica naquela história do bem e mal, né? E a gente sempre quer ser bom, a gente sempre acha que a gente tem atitudes boas. Então, a pessoa, às vezes, não quer ver, mas muitas estão interessadas. Eu fico até surpreendido com quanto sempre a maioria das pessoas está se parecendo muito disposta a explorar quais são seus próprios vieses, a entender, porque o legal da gente trabalhar vieses inconscientes é que quando a gente conhece os nossos próprios vieses, a gente vai de coração aberto, eu falo assim, não, eu vou conhecer, vou fazer. Tem uns testes, inclusive, tem um teste de Harvard muito legal. E aí a gente vai e conhece os nossos próprios vieses, a gente fala assim, tá, então agora que eu já sei que eu tenho esse viés, eu vou estabelecer estratégias para mitigar, para evitar os efeitos deles, para pelo menos diminuir. E aí você começa a contar com algumas questões. Por exemplo, se você descobrir, Rafão, que você tem um viés relacionado a questões de cor e raça, e aí você pode pedir para alguma colega negra sempre participar dos processos de seleção junto com você e vocês trocarem ideias sobre os candidatos. Se você descobrisse que não tem viés relacionado a questões de cor e raça, mas tem relacionado a gênero. Então, você pode trocar ideia com uma mulher sobre essas questões. Ou sempre pedir, né, essa banca junto. Enfim, a gente começa a pensar quais são as minhas estratégias. E às vezes a estratégia é somente assim, ok, tem esse viés, então sempre que tiver a ver com isso, eu não dou resposta de primeira. Eu penso que o que eu penso aí na minha questão, na minha conclusão, vou dormir com isso essa noite e amanhã eu tomo minha decisão. Já ajuda um pouquinho, porque aí você dá tempo para não ser tão automática a resposta. Entendi. E eu acho interessante porque, assim, eu aprendi com vocês também, né, nesses anos de convivência com todos esses professores, e eu comecei a ouvir isso sobre a questão do lugar de fala, né? Então, você fala assim, às vezes você está lá para tomar uma decisão, você quer se posicionar de uma determinada maneira, saiba qual é o seu lugar de fala, né? As pessoas colocam assim, olha, no meu lugar de fala, eu queria que você explorasse para a nossa audiência, né? Eu, como homem branco, como você falou, né? Cis, hétero, o que eu posso, o que eu não posso falar, sabe? Tem regra, não tem? Para ajudar a gente nesse processo de educação, como é que é isso aí? Então, assim, primeiro, assim, local de fala, né? Lugar de fala, local de fala, o que é isso? A gente fala que assim, é um lugar social da nossa prática discursiva, assim, que tem a ver com as experiências que a gente já passou, o que a gente vive, qual é o nosso espaço, de repente, de vivências de opressão. Então, a gente sempre tem local de fala. Então, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar? A gente pode falar de tudo. Eu acho que primeiro, assim, vamos tirar isso de... Não, você é branco, não pode falar nunca de questões raciais, ou você é homem, nunca pode falar de questões relacionadas a mulheres. Não tem isso. O que acontece qual é o seu local de fala? Então, eu, como homem branco, nunca vou poder falar das questões femininas no lugar de protagonista dessa história, ou de quem sofre, quem sabe como é sofrer um assédio dessa questão do homem com a mulher, né, da questão aí do machismo, porque sou um homem, eu não sei como é isso. Porém, eu posso falar desse lugar como um homem que é um aliado, que apoia as mulheres. De um homem que é contra esse machismo estrutural. Ou de um homem que tem uma amiga e eu posso falar da história, do que ela me contou. Eu posso estar ali numa roda de amigos, homens,
ter um comentário machista e eu virar e falar assim, poxa, mas não, isso não é legal, isso é machismo, isso é super ofensivo. Então eu posso falar dessas questões, mas de qual lugar? Do lugar do homem, coadjuvante, mas aliado dessa história. Então, é só a gente pensar assim, qual é o meu lugar nessa história, na hora de decidir o que falar. E dar voz, protagonismo a quem faz parte do grupo. Entendi. Teve até uma coisa que trabalhando, né, com uma das professoras, que é a Clara, né, que é além de professora, também é consultora na empresa de vocês e é uma ativista, né, nas questões feministas, e a gente foi aprendendo algumas coisas, né? Por exemplo, o mansplaining, né? Assim, imagina quantas vezes na empresa a gente está numa reunião, três homens, 4 mulheres, e a gente vai explicar aquilo que a mulher está querendo dizer. Então, assim, são termos também que vêm, né, de uma conceituação contemporânea que de alguma maneira, o que eu aprendi, né, Léo? Assim, eu posso dizer que eu escutava e tentava sempre me controlar, né? Porque essa coisa assim, não, o que ela está dizendo, né? Então, tem umas coisas assim que a gente vai aprendendo e vai criando um novo protocolo, eu acho que inicialmente, né? Até você internalizar todas essas mudanças, você cria protocolos. Não, então, peraí, não é que ela é mulher ou porque é homem, mas vamos ouvi-la, né? Vamos trazê-la, vamos tentar explicar o que ela está dizendo. E aí você falou de um termo que eu nunca tinha escutado, que são as pessoas aliadas, né? E, assim, o que são essas pessoas aliadas? Eu entendi um pouco pelo contexto, mas e qual que é o papel delas, né, nesse processo todo? Então, pessoas aliadas, elas são aquelas assim, que elas não fazem parte daquele grupo social que sofre aquele tipo de opressão. Então, mesmo não fazendo parte, elas querem apoiar, elas querem, de alguma maneira, fazer algo em relação àquela causa. Então, como, por exemplo, você falou agora de mansplaining, que é quando, né, o homem interrompe aí, quando ele explica as coisas que uma mulher já explicou. A mulher acabou de falar, ele vai lá e fala aquilo de novo, achando que precisa explicar por ela. Tem o interrupting, né, que é quando o homem interrompe a fala da mulher e atropela, né, e ele quer explicar para continuar, ele acha que ele é que sabe falar sobre. Então, nesse momento, o que um homem aliado faria? Um homem aliado pode interromper o colega que está fazendo mansplaining ou interrupting, falar assim, não, pera, fulana, né, você falou aí da Clara, né, nossa amiga, nossa colega, não, Clara não terminou de falar, não. Clara, por favor, você pode continuar? Então, se eu fiz isso ao ver uma situação de opressão à mulher, eu fui um aliado, eu fiz algo. Não basta não ser preconceituoso, não ser quem age de forma discriminatória para ser um aliado. Uhum. Você tem que ter ação em favor daquele grupo do qual você não faz parte. Entendi, legal. Então, né, eu acho que a gente está vivendo uma era, então, que para além do lugar de fala das pessoas que efetivamente vivem aquilo, a gente precisa cada vez mais ter mais aliados às diversas questões de diversidade e inclusão. E começando, obviamente, né, o trabalho de vocês nas empresas, mas isso eu imagino que vocês querem que reverbere a todos os cantos da sociedade, né? Exato, a ideia não é, a gente trabalha muito junto com as empresas, mas a ideia não é que fique dentro das empresas, né? Aquelas pessoas que aprenderam algo ali no seu ambiente de trabalho, elas levam aquilo para a família, e a família leva para outras pessoas. Leva para os grupos, né? os grupos de WhatsApp, né, Léo? Exato. De família, né? Onde as pessoas falam as coisas, fazem as piadinhas, né? Que a gente brinca as piadinhas do tio e do pavê, né? E de repente você vai lá e dá aquele corte, assim, olha, não é bem assim, né? Tio, tia, fazendo essa brincadeira, né? Então... a pessoa que é aliada, ela vê, se ela vê algo preconceituoso num grupo aí de WhatsApp, ela vai lá e fala, né? E corrige. Assim, não é bem assim, não, tem um problema sério aí nessa sua fala. Legal. Cara, assim, então, acho que a gente tem, né, uma plataforma que é muito direcionada à formação e qualificação profissional. O que as empresas podem fazer, né, para elas serem mais diversas e inclusivas, né, Léo? O que vocês têm proposto aí, visto e sugerido? Nossa, tem tanta coisa, sabe, Rafão? Assim, a gente, primeiro, assim, a empresa tem que saber quem está ali. Ela tem que ter um mapa, uma imagem, um diagnóstico de o quão diversos nós somos.
Então, tem algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, um censo de diversidade, que é uma pesquisa interna para entender. Porque aí você começa a entender os gaps, né? Assim, onde a gente tem falta de representatividade aqui dentro. Assim, a gente tem empresas que descobrem no censo que, assim, poxa, a gente tem, sim, muitas mulheres na equipe, porém elas ganham muito menos que os homens. Ou a gente tem pessoas negras, mas elas só estão nos cargos de base. Então, ter um mapa para entender como que é aí a demografia da sua empresa e as distribuições sociais e hierárquicas, entre outras questões. E qual é o clima da diversidade, né? As pessoas sentem que elas são respeitadas, que elas podem ser elas mesmas, né? Então, entender a sua realidade, esse diagnóstico é algo que as empresas precisam fazer. E sempre elas precisam fazer treinamentos, então, oficinas, palestras, workshops, porque cursos. Então, ter um curso na universidade corporativa delas sobre diversidade e inclusão, porque quando a gente educa as pessoas, a gente começa a criar um ambiente mais seguro, mais respeitoso para todas as outras. A gente tem também, é importante que as empresas tenham uma política de diversidade, igual tem código de ética. Qual é o seu código, a sua política de diversidade e inclusão? Também é importante que as empresas elas façam um plano de ação, tem estratégia mesmo de comunicação para a diversidade, estratégia de projetos de diversidade e inclusão, que a comunicação da empresa seja inclusiva, entre outras questões. É muita coisa que a gente pode fazer. Claro. Eu não vou pedir para você fazer a consultoria toda aqui nesse momento, não, mas eu entendi bem que nós estamos falando de fazer um bom diagnóstico, né? E para ver essa demografia, fazer treinamentos em diversas camadas e sobre os diversos assuntos. Ao mesmo tempo, você falou fazer uma comunicação que é inclusiva. Eu diria que também formar bem as lideranças. As lideranças elas precisam entender melhor, porque normalmente quem está na liderança são as pessoas que tiveram mais privilégios na vida. Certo. Isso se aplica a todas as lideranças, todas as empresas? Não, algumas não. Porém, em geral, sim, é isso. Então, elas são aquelas pessoas que às vezes menos entendem dessas questões. E se a gente não tem uma liderança que já entendeu e compra a ideia da diversidade e da inclusão, fica mais difícil implementar uma cultura de diversidade na organização. Léo, acho interessante que teve né, você falou do diagnóstico, você falou da comunicação, você falou do treinamento e tal, e eu acho muito importante, você comentou sobre as políticas, porque muitas vezes, acho que foi um dado que a Tânia Chaves, que é uma influenciadora, né, uma pessoa querida também, trabalhou com a gente. E que está na Diversifica também, a consultora da Diversifica. Pois é. Então, a Tânia, né, hoje é uma referência nacional, né, para a questão do racismo, ela comentou assim, né, que uma pesquisa que falava que a gente levaria 144 anos, ou quase 150 anos, para diminuir as diferenças entre homens e mulheres, em termos salariais, de oportunidades e tudo mais. Então, você falou de uma coisa... Só para eu dar esse dado, as pesquisas últimas aqui que eu tenho são 135 anos para a equidade de gênero e 150 para racial. Então, você imagina, Léo, que às vezes as pessoas falam, não, isso naturalmente vai acontecer, isso vai evoluir na sociedade. E você trouxe um termo que não pode passar batido para a nossa audiência, que é das políticas, né? De fato, elas serem implementadas, e inicialmente isso vai causar desconforto naqueles que vivenciaram o privilégio, mas que elas são fundamentais para a gente, né, de alguma forma, tentar diminuir, né, esse tempo quer dizer, tentar acelerar esse processo que levaria centenas de anos. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente precisa dessas políticas e de várias outras ações e dos treinamentos, das formações, para acelerar o processo. Porque quando a gente tem esses dados, né, de 135 anos para a equidade de gênero, 150 para a equidade racial, significa que, ok, a gente está avançando, tá, mas a passos muito lentos. Pode parecer que são passos rápidos para as pessoas que estão vindo de fora, mas para quem está ali dentro, sofrendo as opressões, não tendo seus direitos garantidos, sendo morto no dia a dia, não está rápido não, está muito lenta a mudança. E a gente não pode esperar.
Rafão, você tem uma filha, né? Então, a Mila, se a gente demorar aí 135 anos para ter equidade de gênero, o que isso significa? Que a Mila vai sofrer machismo, ela vai ter medo de assédio, ela vai ganhar menos do que os colegas homens, entre outras questões. A sua neta também. A sua bisneta também. Então, a gente não quer isso nem para sua bisneta, nem para sua neta, nem para a Mila. Então, quando ela for adulta, então, ou a gente acelera, e a gente precisa das pessoas aliadas, das políticas, de tudo isso que a gente está falando hoje, para acelerar de verdade o processo, ou o que vai acontecer é que todas essas mulheres das próximas gerações da sua família vão sofrer as questões. Perfeito. Eu acho que né, não tem jeito de ser mais assertivo nessa fala, né? O que a gente não deseja que aconteça, às vezes com o nosso familiar ou com a gente, né, com uma filha, com um companheiro, uma companheira, talvez seja o gatilho, né? Mas nós estamos falando, obviamente, de uma necessidade social mais ampla. Ô, Léo, assim, eu queria que você comentasse, porque muita gente acha que essa questão, né, ou essas questões envolvendo a diversidade e inclusão são um modismo, que eles são só orientados por motivos financeiros ou para sair bem, né, como diz na gíria, sair bem na fita, porque fazem um marketing bacana. Eu queria que você, que está trabalhando diretamente com isso, avaliasse esse cenário para a gente. Olha, acontece que algumas empresas, sim, elas começaram a ver as questões como uma tendência de mercado, né? Outras não, outras vieram porque tem a ver com seus valores mesmo. Então, algumas empresas vêm por seus valores de inclusão, de diversidade, começam a trabalhar o tema, outras entendem como uma tendência de mercado e começam a trabalhar. Ou vêm com uma necessidade, né? Porque tem muitos fundos de investimento hoje, e até linhas de crédito de bancos, que assim só investem em empresas que têm políticas de diversidade e inclusão. Agora, isso é ruim? Bem, quando a gente tem o que a gente chama de diversity washing, que é aquele tipo greenwashing, assim, a gente finge que está fazendo ações de diversidade, mas na verdade não estamos. Isso é ruim, porque aí é um marketing errado, existem mentiras, algumas empresas fazem isso. Mas muitas outras, independente disso foi porque tem a ver com seus valores ou porque viu essa tendência, essa necessidade de mercado, quando elas começam a agir e fazer projetos reais de diversidade e inclusão, elas vão sim estar trabalhando com questões que vão beneficiar as pessoas, a sociedade. Então é muito bom. Se a gente chama de moda, tem moda que é bonita, tem moda que é feia, né? Sim, a gente fala de roupas, a gente fala de tudo. Tem moda que é legal, tem moda que não é. Então, se diversidade e inclusão virou moda, que moda boa, né? A gente espera que essa moda pegue e que continue. Eu acredito que vai continuar em voga, porque eu acho que é o tipo de avanço que a gente alcança e que a gente não retrocede. Legal você falar isso, porque, de alguma forma, a gente viveu na década de 2010, né, gente? Muita coisa que trabalhou junto com a inovação. Inovação teve uma época que era modismo, né? Não tem que ter inovação, porque era necessário. A gente falava, olha, vai vir muita gente boa, vai vir muita coisa bacana, vai vir muita gente ruim, e a gente vai separando, né, na medida. E agora você está trabalhando, você e a turma com diversidade e inclusão, e eu com saúde integral, saúde mental, ampliação da consciência, que também sofre das mesmas questões, né? Tem muita coisa bacana para mudar a empresa mesmo, mas eventualmente a gente sabe que tem algumas ações só para aparecer ali nas redes sociais profissionais e por aí vai. Léo, a gente está fechando aqui o nosso papo. Se você falou de liderança inclusiva, e a gente tem, né, um MBA em liderança para o futuro, e eu trabalho com liderança consciente. Eu queria ouvir você, o que é essa liderança inclusiva para a nossa audiência entender, né? O que nós estamos falando? Você falou tão importante o papel do líder, queria que você comentasse isso. É o seguinte, quando a gente está falando de liderança inclusiva, a gente está falando daquelas lideranças, as pessoas com o cargo de liderança, como que elas conseguem lidar aí com as questões de diversidade no seu dia a dia. Elas conseguem valorizar as pessoas diversas, pessoas aí que fazem parte desses diferentes grupos, elas conseguem se comunicar de maneira respeitosa com todas elas, promover uma cultura de respeito entre as equipes, elas conseguem ajudar que essas políticas sejam implementadas dentro da organização,
elas estão abertas a fazer processos de recrutamento e seleção que tragam mais diversidade. Então, é pensar em todas essas questões que a gente vem falando, que são importantes. Então, são líderes que entendem a importância, valorizam a diversidade e topam atuar em prol de mais diversidade e mais inclusão. Lembrando, assim, para ser uma liderança inclusiva, você não tem que saber tudo, não, sobre o tema. Tem que estar aberta a trabalhar mais o tema e aprendendo mais e colocar no dia a dia aí da organização. Legal, gente. Mais uma vez eu queria agradecer, antes da gente fechar, mas agradecer a sua presença, e você está falando aí em nome de uma equipe diversa, né, que trata dos temas de capacitismo, etarismo, racismo, LGBTQIA+, fobia, feminismo e todos os outros temas que a gente pode trabalhar. E eu queria aproveitar, Léo, assim, que a gente tem essa trajetória junto, e perguntar quais são os valores que você carrega na sua vida, né? Você se tornou líder e agora também como consultor e como professor. Eu acho que queria que a audiência ouvisse um pouco quais são esses valores. Olha, eu acho que uma coisa que sempre me acompanhou muito foi a questão do respeito e da valorização às pessoas, à diversidade, esse valor de inclusão. Acho que isso sempre teve para mim muito, muito forte. Qualidade de vida e felicidade, para mim, são valores que são muito importantes para a gente na vida profissional, mas e na pessoal também. Claro. Então, assim, eu me preocupo muito com como que a gente consegue esse balanço, essa qualidade de vida, porque o mundo é cada vez mais caótico e cada vez exige mais das pessoas, e como que a gente consegue ter uma vida que é produtiva, que gera renda e tudo mais, mas também que tem espaço para o que é importante na sua vida, para os tempos que são necessários para a sua vida. Me preocupo muito com esse balanço. E eu sou uma pessoa um pouco inquieta, assim, então eu acho que a inovação, não é à toa que a gente já trabalha muito com inovação, é um valor para mim também, assim, pensar no novo, essa criatividade. Legal. Aí, para a gente fechar, se você tem a indicação de algum livro sobre o tema, assim, né? Pessoas falam, olha, lê esse livro, que esse tema é muito legal, ou não relacionado, ou uma frase que você se lembra para as pessoas refletirem. Sim, sim. Olha, tem um livro que foi lançado agora há pouco, vou recomendar para vocês, que é Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões, que aí tem vários cases diferentes aí de diversidade e inclusão dentro das organizações, pode ser legal aí para vocês lerem um pouquinho mais. E tem uma frase que é da Vierna Myers. Vierna Myers, ela fala que é muito famosa, essa frase, já para quem trabalha com diversidade e inclusão, mas eu acho que ela é a básica para a gente começar a entender, que diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar. O que isso significa? Olha, se eu tenho pessoas diversas aqui, diferentes de mim, então tem mulheres, pessoas negras, pessoas brancas, homens, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, já é diverso o ambiente. Então, vamos colocar festa, né? Assim, chamei aqui para festa na minha casa, beleza. Mas essas pessoas têm condições de fato, participar. Eu criei um ambiente que elas ficam à vontade para ser quem elas são mesmo, sabe? Aquela história de, assim, tipo cota de reality show que tem uma pessoa negra. Então, assim, olha, a pessoa vai se sentir à vontade mesmo, ela sendo a única e sabendo que ela sempre é a única ali, pessoa com deficiência, ela consegue participar das ações de fato? Então, assim, eu chamei uma festa, ela consegue ir para a pista e dançar, ou tem uma escada ali e ela não vai conseguir subir aquela escada? Então, proporcionar que as pessoas fiquem à vontade, possam ser elas mesmas, possam participar efetivamente, isso é a inclusão. Então, essa frase, para mim, ela é legal e ela é boa de ser explicada para as pessoas. Legal. Gente, então, assim, para a nossa audiência, né, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer muito a presença do Leonardo Dumont, professor, consultor, e eu queria chamar vocês para continuarem ouvindo ou assistindo o nosso Qualicast, a gente sempre trazendo um tema que está feito ao trabalho, que está feito a questão da liderança, mas também com temas que são importantes para toda a sociedade. Muito obrigado, Léo, pelo esse bate-papo maravilhoso.
Eu que agradeço, Rafão, foi ótimo, adorei estar aqui com vocês.